Olá, eu sou a Camila e eu vou estar com vocês ao longo desse módulo para nós falarmos sobre os transtornos relacionados à substância e transtornos aditivos e trazer as características de cada um dos transtornos associados às diferentes substâncias. Então, o DSM-5-TR, ele traz 10 classificações distintas de drogas. Então, ele vai classificar como sendo a utilização do álcool, da cafeína, cannabis, alucinógenos, inalantes, opioides, sedativos, hipnóticos e ansiolíticos, estimulantes, a utilização de tabaco e também a utilização de outras substâncias que possam acabar trazendo prejuízo para o sujeito, né, e podendo ser classificado dentro de um transtorno. Então, apesar de nós termos uma classificação de diferentes substâncias, ainda assim elas não são completamente distintas, né? Então, a utilização em excesso de cada uma dessas substâncias, elas vão ter como característica essencial, né, e uma característica semelhante às outras substâncias, o fato de que elas trazem a ativação direta do sistema de recompensa do nosso cérebro, né, que vai estar envolvido no reforço de diferentes comportamentos e também na produção de diferentes memórias, né. Então, os mecanismos farmacológicos pelo qual cada uma dessas classes de drogas produz recompensa, elas são diferentes. Entretanto, geralmente elas ativam o sistema e produzem sensações de prazer. Então, todas elas vão ter como característica, né, e até por isso, muitas vezes, o reforço dessa utilização é a sensação de prazer que o sujeito vai apresentar, né? Então, ele pode trazer palavras para poder definir o que ele sente, como sendo sensação de barato, de viagem, né? Sensações que podem trazer percepções e sensações diferentes. Uma das características também é o impacto negativo do próprio uso no mecanismo cerebral de inibição. Então, essa também é uma característica que todas essas drogas vão ter em comum. E ao longo da classificação, né, ao longo do processo diagnóstico, a gente também vai ter aí algo que é extremamente importante, que é a não utilização do termo dependência de drogas, né? Até muito pouco tempo atrás, e ainda a gente encontra na literatura, né, a utilização desse termo. Entretanto, o DSM-5-TR, né, ele entende que essa classificação ela acaba sendo bastante generalista, ampla, e ela não é adequada, porque nós estamos falando de algo que não apenas que gere dependência da droga, mas também gera transtorno, que gera prejuízo à vida desse sujeito, né? Então, dentro dos transtornos relacionados à substância, os transtornos vão ser classificados a partir do uso da substância, e nós também vamos ter os transtornos que são induzidos pelo uso das diferentes substâncias. Então, nos transtornos por uso de substância, nós vamos ter como característica um agrupamento de sintomas, tanto cognitivos quanto comportamentais e fisiológicos, que vão indicar o uso contínuo, apesar dos problemas significativos. Então, mesmo o sujeito tendo prejuízos, sabendo, né, são sabidos para esse sujeito o impacto que a utilização tem, ainda assim, ele continua fazendo, né, ele continua fazendo a utilização da substância. A gente também vai ter como característica essencial a alteração básica dos circuitos cerebrais que podem persistir mesmo após a desintoxicação, né? Então, a gente vai ter muitas vezes alterações e prejuízos que vão se manter ao longo de semanas, meses e até mesmo anos, né, para o sujeito que fez a utilização daquela substância. A gente também vai estar falando sobre um padrão patológico de comportamento relacionado ao uso. Cada uma das substâncias, nós vamos falar sobre esse padrão, sobre os diferentes padrões de comportamento, mas algo que é importante que a gente entenda é que a gente está falando de mudança significativa no comportamento do sujeito, como, por exemplo, a busca pela utilização, comportamentos que antes não eram comportamentos regulares do sujeito, né, alterações significativas por exemplo, no trato interpessoal, né? Então, isso é perceptível a partir da utilização das substâncias. A gente também vai ter um consumo em maior quantidade ou por um período de tempo maior do que o pretendido. Então, às vezes, o sujeito tinha a intenção de fazer a utilização de uma pequena quantidade, um número X de vezes durante a semana, mas ele acaba não tendo condições de manter o consumo dentro daquela expectativa, né? Por conta dessa necessidade existente. A gente também vai ter desejo persistente ou esforço mal sucedido na tentativa de reduzir ou de controlar o uso da substância, né? Então, ele acaba fazendo uma utilização maior por um período muito maior,
mesmo havendo interesse em não fazer a utilização, né? Ele acaba não sendo bem sucedido nas suas tentativas. Muito tempo vai sendo gasto para que esse sujeito consiga tanto obter a substância, tanto quanto fazer a utilização, e também para se recuperar dos efeitos, né? Então, ele vai fazer a utilização ali por um período X, né, ou uma quantidade X, mas ainda assim ele acaba tendo um tempo muito maior além da utilização da substância, né, um tempo muito maior para poder voltar às suas atividades de rotina, para a realização das suas atividades de sempre. A gente também vai ter fissura, desejo intenso ou mesmo a necessidade de usar a substância. Quando a gente fala da fissura, a gente vai estar falando de algo que é característico de praticamente todas as substâncias, né? Que é uma necessidade intensa o suficiente para gerar percepção de alteração nesse desejo, né, nessa vontade, nesse uso, nessa necessidade do uso, de forma fisiológica, né? Então, o sujeito ele fica mais agitado, ele vai ter uma percepção de alteração, né, de necessidade muito grande do próprio corpo, não apenas o desejo, né, de fazer a utilização. A gente vai estar falando também sobre o uso recorrente da substância, que vai resultar em fracasso no desempenho em papéis de rotina. Então, nos papéis que desempenha em casa, nos papéis que desempenha no trabalho, papéis onde ele muitas vezes foi muito bem sucedido, de repente ele começa a apresentar um desempenho muito aquém do esperado, e também na escola, né, ou qualquer atividade acadêmica, quando a gente fala das pessoas que estão inseridas, né, por exemplo, quando nós falamos de adolescentes, ou quando nós falamos de pessoas em fase de graduação e pós-graduação, ele acaba também tendo prejuízo e ficando com um resultado muito aquém daquele que sempre teve, ou daquele que gostaria de ter, ou de que tem condições para ter, né? Nós também vamos falar sobre o uso contínuo dessa substância, apesar dos problemas pessoais, de problemas interpessoais e sociais, persistentes ou recorrentes, que são causados ou piorados pelo seu efeito. Então, às vezes, nós vamos ter as relações acabam se modificando, né, tanto quanto às vezes, as mudanças de comportamento que não são aceitas pelos pares, né? Nós vamos estar falando sobre problemas relacionados à não realização de atividades que antes eram feitas e que são sentidas por aqueles que estão à volta daquele sujeito que realiza o uso dessa substância. E a gente também vai entender que o abandono ou a redução de atividades sociais, profissionais ou recreativas são bastante comuns nesse sujeito, né? Então, ele faz a utilização tanto quanto ele se afasta para poder realizar a utilização da substância, tanto quanto nós sabemos que a utilização de substâncias também gera uma série de estigmas, de preconceitos e que a própria sociedade muitas vezes acaba afastando esse sujeito, mas também porque o sujeito ele acaba ficando em volta da utilização e da busca pela substância, deixa de se envolver nas suas atividades, atividades que muitas vezes eram consideradas importantes. E o uso contínuo da substância também vai acontecer mesmo em situações nas quais esse consumo pode representar um risco à integridade física do sujeito. Então, o sujeito ele sabe que a utilização daquela substância pode causar um prejuízo, por exemplo, para que ele possa conduzir um veículo, conduzir uma máquina, né, para realização de atividades em que ele possa correr riscos ali, exatamente porque ele já não tem condições de manter o equilíbrio, já não tem condições de manter a atenção, o juízo, né? E isso acaba podendo gerar prejuízos aí bastante significativos. Então, o consumo ele vai ser mantido, apesar do sujeito ter a consciência dos problemas físicos ou psicológicos que são recorrentes, né, causados aí pelo uso exacerbado da substância, né? Algo que é importante a gente entender é que esse sujeito, apesar dessa consciência desses problemas que podem acabar surgindo com a utilização, ele pode acabar também tendo aí tolerância à utilização da substância, é o que pode impactar bastante. Então, por exemplo, esse sujeito, cada vez mais, ele precisa de uma quantidade maior daquela substância para poder ter um efeito semelhante ao que ele tinha anteriormente, né? Então, ele acaba tendo um efeito muito pequeno com uma quantidade que ele já fazia uso anteriormente. Então, isso também pode gerar um impacto muito grande, porque ele pode ter a consciência do quanto aquilo é prejudicial, mas ainda assim existe a busca, né, pela mesma sensação, pela sensação prazerosa que ele sentiu em outros momentos, então acaba tendo um aumento
da quantidade de substância que ele utiliza. Outro aspecto também que pode acontecer, né, é a abstinência que pode ser manifestada através da síndrome de abstinência, característica da substância utilizada, ou o uso da substância ou de similares na intenção de evitar os sintomas de abstinência. Então, o sujeito, ele deixa de fazer o uso da substância, ele tem sintomas de abstinência, mas é tão difícil de tolerar os sintomas da abstinência que ele acaba fazendo a utilização da própria substância para evitar essa sensação negativa no organismo, tanto quanto ele pode buscar novas substâncias para evitar a utilização, para evitar a abstinência e não fazer a utilização daquela outra substância, né? Além, então, do transtorno por uso de substância, nós também vamos ter os transtornos induzidos por substância. Então, quais são esses transtornos? Então, esses transtornos, eles vão estar classificados a partir da substância de utilização, então nós vamos falar sobre cada um deles, né? Mas a categoria geral de transtornos induzidos por substâncias vão envolver os transtornos relacionados à intoxicação, à abstinência e aos transtornos mentais induzidos por uma substância ou por um medicamento. Então, a intoxicação, a gente vai falar sobre mudanças comportamentais ou psicológicas clinicamente significativas associadas à intoxicação. Então, essas mudanças, né, essas características que a gente pode observar vão ser a beligerância. A beligerância é aquele sujeito que ele acaba se apresentando de forma bastante combativa, né, um sujeito mais agressivo. A gente também vai falar sobre sintomas como labilidade do humor e também do julgamento prejudicado. Então, esses sintomas, são relacionados aos efeitos fisiológicos da substância no sistema nervoso central, e eles vão se desenvolver durante ou logo após a utilização da substância, e eles vão vir acompanhados de sintomas e sinais específicos da utilização de cada uma dessas substâncias. Então, quando nós vamos falar sobre as diferentes substâncias, nós vamos falar sobre a intoxicação por elas, né? E cada uma delas vai ter a sua característica. Entretanto, nós vamos estar falando dessa sensação que vai vir durante o uso, né? O uso principalmente quando a gente fala de sujeitos que fazem uso em grande quantidade, né? Então, a gente vai falar sobre essas alterações que podem surgir nesse período ou logo imediato à utilização da substância. Nós vamos falar sobre a abstinência, que são os transtornos induzidos por substância que podem estar relacionados. A gente pode ter abstinência nos transtornos induzidos por substância quando a gente fala do desenvolvimento de uma alteração comportamental problemática, né, a uma determinada substância que acontece ali devido à interrupção ou à redução do uso. Então, como eu já havia dito, às vezes o sujeito acaba inclusive fazendo a utilização de outras substâncias para poder aliviar, né, e reduzir os impactos negativos e bastante incômodos que a não utilização da substância pode trazer. Então, isso também vai se caracterizar como um transtorno, né, o processo de abstinência, quando a gente fala sobre um sujeito que ali faz uma tentativa de parada. Nós também vamos ter os transtornos mentais induzidos por uma substância ou por medicamentos, que são transtornos potencialmente graves. Geralmente eles são temporários, né, mas que eles vão se desenvolver de forma sindrômica ou que às vezes vão se desenvolver de forma sindrômica persistente no sistema nervoso central, né, quando a gente fala em casos do efeito dessa substância, né, de abuso ou de medicamento, né, ou de diferentes toxinas. Então, ela vai ser diferente do transtorno por uso de substância quando a gente fala do fato de que a gente está falando de um transtorno mental que não está relacionado apenas ao uso, mas ele foi induzido pela realização da substância, pela utilização dessa substância. Então, a gente pode ter um transtorno induzido por substância dentro de cada uma daquelas 10 classificações de substância que eu falei para vocês no início, né? O álcool, a utilização de ansiolíticos, de opioides, né, e de cafeína e de qualquer outra substância. Então, a gente pode ter transtornos relacionados que vão ser induzidos pela utilização. Então, para isso, para que a gente possa definir e caracterizar se é um transtorno por uso ou um transtorno induzido, então o transtorno por uso, ele representa uma apresentação sintomática clinicamente significativa de sintomas característicos de um transtorno mental
pertinente no quadro clínico que ele está apresentando ali no momento. Então, a gente não vai estar falando apenas do sujeito que faz o uso, mas a gente vai estar falando de um transtorno especificamente induzido por aquela substância, né? Então, a evidência vai ser a partir da história, do exame físico e dos achados laboratoriais, né? Tanto de sintomas relacionados ao critério A que vão se desenvolver durante ou após a intoxicação ou após a abstinência, ou após a exposição ou abstinência de um medicamento, e também a substância ou medicamento que vai ser envolvido e capaz de produzir os sintomas mencionados. A gente também precisa considerar que o transtorno ele não é mais bem explicado por um transtorno mental independente. Então, aqui a gente não vai estar falando de sintomas relacionados, sintomas que são semelhantes a esses induzidos por substância, mas que eles têm uma relação direta com algum outro transtorno. Então, o transtorno, ele antecedeu o início da intoxicação ou da abstinência grave ou da exposição ao medicamento. Então, a gente não vai estar falando de um transtorno induzido por substância, a gente vai estar falando de um transtorno mental específico. E o transtorno, ele persistiu durante um período considerável de tempo, né? Então, ao menos um mês após a abstinência ou a intoxicação grave. Então, se o sujeito ele apresenta um transtorno e a gente já está falando de um período maior após a utilização da substância, então nós não vamos falar de um transtorno induzido por substâncias. E a gente também não vai falar aqui sobre os transtornos neurocognitivos que foram induzidos por substância, né? A gente vai estar falando aqui especificamente de um transtorno mental, de um transtorno mental relacionado ao uso da substância. A perturbação não ocorre exclusivamente durante um curso de delírio, então também é importante que a gente observe que talvez o sujeito ele esteja em um quadro específico e que não seja apenas pela própria substância em si, e a perturbação vai causar um sofrimento significativo, né, clinicamente, ou vai prejudicar ali o funcionamento desse sujeito no âmbito social, profissional ou em áreas que ele considere como sendo importantes. A gente também pode entender que diferentes substâncias vão ter características específicas que podem ali nos auxiliar, né, para que a gente possa fazer o diagnóstico. Então, por exemplo, a importância da gente conhecer qual é a substância que o sujeito fez a utilização, né? Então, as drogas mais sedativas, então sedativos, hipnóticos, ansiolíticos ou a utilização de álcool, podem acabar produzindo transtornos depressivos, né, clinicamente significativos durante a intoxicação, né? Enquanto a gente tem uma chance maior de observar transtornos e condições de transtornos de ansiedade durante as síndromes de abstinência de uma substância. Enquanto as substâncias que são mais estimulantes, então a gente vai falar sobre a anfetamina e a cocaína, provavelmente vão estar associados aos transtornos psicóticos induzidos por substância e a transtornos de ansiedade induzidos por substância, né? Sendo que episódios depressivos vão surgir, então, depois, durante a abstinência. Então, é importante a gente entender sobre qual é o tipo de substância que a gente está falando, para que a gente entenda o impacto e a característica do transtorno, né? Para que a gente consiga ali identificar de forma clara, inclusive possibilidades, né? Se a gente pensar em um sujeito que chega até nós ali, ainda no período de utilização ali, que ainda não está dentro do processo de abstinência, por exemplo, né? A gente tem que observar, por conta da presença de um possível transtorno induzido por substância, quais são as características possíveis. Bom, então agora, a partir de agora, nós vamos falar sobre cada um dos transtornos específicos dentro de cada uma das substâncias. Mas se você tiver algum comentário ou alguma dúvida, você pode deixar aí que a gente responde, tá bom? Muito obrigada e até mais.